Doutor, um caso bem famoso aí que a gente sabe de contrato, vamos falar de contrato pré-nupcial, que foi o do Michael Douglas, né? Um contrato milionário, porque ele era muito infiel, né? E agora eu esqueci o nome da esposa que casou com ele, uma outra atriz. E ela exigiu que, caso ele atraísse, então Sim, tinha uma cláusula, ele teria que pagar lá milhões e milhões milhões, para ela, milhões. né? Sim, E isso foi, sei lá, mais de acho que 20 anos atrás. Isso é uma realidade hoje presente? é uma realidade muito grande. Os contratos hoje, antinupcial, pré-nupcial, é, a maioria hoje tem essa cláusula de infidelidade. Uma indenização, uma reparação de danos pela infidelidade. Não é só essa cláusula, mas a gente pode colocar qualquer cláusula dentro de um contrato pré-nupcial para que realmente você fique, se precava de algumas coisas, né, no futuro. Então, assim, não só essa situação da traição. Existem outras cláusulas que nós podemos colocar nesse contrato, é que agora não me vem em mente, mas a gente faz muitos contratos que colocam algumas cláusulas assim bem... Existem até cláusulas sexuais. É mesmo? O homem ou a mulher que não aceitam transar 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Ah, É uma situação extremamente difícil de ser provada, né? você já passou por casos assim, doutora? Nesse caso específico, não. Mas Ah. casos de colocar uma cláusula de infidelidade, sim. Já foi feito no escritório, sim. E a pessoa, como que é ali na hora de assinar? Assina de boa ali? Como que é? Olha, Que eu imagino, né? nem sempre a gente concorda com todas as cláusulas, mas depende do Aham. tanto que você quer o resultado daquilo, né? Exatamente, né? Então, depende do quanto você ama aquela pessoa ou do quanto realmente você quer o casamento. Eu costumo dizer sempre assim, antigamente a área de família era muito mais emotiva, mais emocional. Hoje, as relações familiares, elas são muito mais contratuais. Tanto é que você pode fazer um contrato, por exemplo, para gerar um filho. Né? Você não quer vínculos, você não quer ter contato com aquele pai daquela criança, então você vai fazer um contrato realmente para gerar aquele filho. Ah, mas esse contrato é válido? Bom, é válido. Só que quando a criança nasce, ela passa a ter outros direitos, que é o direito de ter um pai, de ter o registro como um pai. Então, acaba ferindo um pouco esse contrato, essa cláusula desse contrato. Mas contratos hoje, a gente pode colocar quase tudo que você quiser. Olha só. Bom, falando um pouquinho sobre pensão. Vamos citar assim um caso. Acabou o casamento, a pessoa está desempregada ou não trabalha, ela é obrigada a pagar pensão? Claro. E como que ela vai pagar se ela não tem dinheiro? Que coisa, Como né? é que é isso? Eu postei um vídeo esses dias de uma pessoa, de uma pergunta, uma caixinha de pergunta que eu abri, a pessoa perguntou assim, doutora, se eu ficar desempregada, eu sou obrigada a continuar pagando pensão para o meu filho? Olha, seu filho continua comendo, você é empregado ou não. É né? verdade. E eu ainda fiz uma brincadeira, o pessoal ficou meio bravo comigo na internet. Eu falei, filho, vai capir um terreno, vai fazer cerca, faz alguma coisa, mas faz dinheiro, você tem que sustentar o seu filho. Então, o que acontece? Normalmente, quem paga os alimentos, isso é uma coisa assim, normalmente, mas não é uma regra. Mas normalmente quem paga os alimentos é o pai. Porque em 90% dos casos, hoje tem mudado muito isso, mas em 90% dos casos, as crianças ficam com a mãe. Então a mãe passa a ser a cuidadora, a geradora, aquela que supre todas as necessidades do filho, emocional, educacional, tudo ela que supre. E o que acontece? O pai simplesmente, eu pego a criança a cada 15 dias, a minha obrigação é pagar a pensão. Nada mais do que isso. Né? A criança ama ficar com o pai. Por quê? Porque só fica no dia bom. Verdade. Só fica no fim de semana. Né? Tem essa coisa assim. Então, Eu sei que é isso. mas isso eu estou falando assim de uma forma que talvez dê um tom um pouco machista, mas não é. Isso Sim. também pode acontecer do lado da mulher. Então, assim, eu, mãe, estou com 3 filhos em casa. O meu ex está desempregado, não pode pagar pensão. E daí? Eu tenho que suprir sozinha? Então, o pai tem que continuar pagando pensão e a mãe também, se é ela que não detém a guarda, tem que continuar pagando pensão, não importa como. Doutora, mas eu estou desempregada e não posso pagar. Você vai preso. E pronto, é isso. Se eu, como mãe, estou com os filhos, que eles têm o direito dos alimentos, porque o direito dos alimentos não é da mãe e nem é do pai. O direito dos alimentos é do filho. E alimentos é direito indisponível, ou seja, a criança não pode dispor daquilo. Por isso que a mãe, que detém a guarda física da criança, ou o pai, quando ele deixa de pagar, você tem que buscar no judiciário, porque você está sendo o cuidador dos direitos do seu filho.
E aquele direito aos alimentos é um direito indisponível. Você não pode dispor de um direito que não é teu, é do seu filho. Então você busca o judiciário para se socorrer daquilo, e o homem vai lá, ou a mulher vai lá, olha, eu estou desempregado, não posso pagar. O que o juiz vai falar? Se vira. Paga. Porque ela não é obrigada, ou ele não é obrigado a sustentar a criança sozinha. Então, não importa, ficou desempregado, vai preso. Vai preso. Vai preso. Ou paga ou vai preso. Ou paga ou vai preso. Olha, tem uma coisa que eu acho que está acontecendo, assim, acho que de coisa de modernidade agora, nesses últimos tempos, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. A pessoa tem um namorado que é casado. E aí, ele veio a falecer, ou ele faz um testamento. Ele pode estar incluindo essa namorada no testamento e ela tem direito? Olha, essa pergunta bate quase todos os dias na porta. É mesmo? Então, é mais comum do que eu pensava. Mais comum do que você pensava. O que acontece? Ela tem um namorado, ou ele tem uma namorada que é casado. Ele faz um testamento, e nesse testamento ele inclui uma participação para essa namorada ou esse namorado. Pode ser feito? Pode. Ela vai receber ou ele? Não. Sério? Por quê? O que vai acontecer? Eu posso dispor em testamento até de 50% dos meus bens. Ok. Mas a partir do momento que você demonstra que ela era amante ou ele é o amante, claro que esse testamento vai ser questionado. Claro que vai ser questionado pelos filhos, vai ser questionado pelos herdeiros, vai ser questionado pela uma mulher que ficou, o homem que ficou, claro que vai ser questionado. E aí, nesse caso, o amante ou o amante não tem direito. Se nós acreditarmos que todos os amantes vão ter direito, o que vai acontecer com o nosso judiciário, né? Verdade. Não pode, né? Não tem como, assim, isso fazem muitas perguntas para mim no escritório. Ai, doutora, eu tenho um namorado casado, ele pode me incluir no testamento? Pode, filha. Eu vou levar? Não. Bem assim, né? Não vai. É isso, mas por quê, doutora? Ele não pode doar? Ele pode, mas vai ser questionado. Você é amante, filha, ele não pode ter amante. Né? Pode ter amante? Pode, mas não pode ter amante que eu possa distribuir os meus bens. Não pode. Se quiser que faça em vida, pois Alice, né? Faça em vida, corra atrás. Não, corra atrás. Tem outra pergunta aqui sobre união estável, contrato de união estável. A pessoa não quer, ela inicia um namoro, mas ela não quer ter a obrigação de uma união estável. Ela pode fazer um contrato que se divide isso? Sim, pode. Vamos falar assim, ó. Hoje nós podemos fazer um contrato de praticamente tudo. Nesse caso, o casal pode tanto fazer um contrato de namoro, para que não configure a união estável, como nós podemos fazer um contrato de união estável, porque você não quer casar, não quer regularizar a tua situação, tá? Então, o que normalmente é feito? Normalmente é feito um contrato de namoro para não configurar a união estável. Isso é o que tem sido feito. Aliás, acho que saiu recente uma notícia que houve o recorde de registro de contratos de namoro. Verdade. Né? Porque o que acontece? O casal cheio de amor, né? Cheio de meu bem pra cá, meu bem pra lá, né? E aí começa a namorar e vai ficando junto. E nesse namoro já compra um carro financiado. Dali a pouco já começa a financiar um terreno. E vai indo assim. Só que eles não estão morando junto, apesar de que a união estável não precisa morar junto. Mas eles não querem que configure isso uma união estável. É apenas um namoro e que nós estamos comprando alguns bens juntos para depois partilhar. Então, perfeitamente possível. Faça um contrato de namoro. Nesse contrato de namoro vai deixar bem claro que não existe o interesse de constituição familiar. Não tendo interesse de constituição familiar, ele não vai gerar a união estável. Claro que se essa relação ficar mais duradoura, se essa relação começar realmente a adquirir muitos bens, ou vai morar junto, tem filhos, aquele contrato perdeu a validade. Entendi. Já não tem mais jeito. Mas é perfeitamente possível. E hoje, o que acontece com os namorados? Começa a namorar, já começam a dormir na casa do outro, e vai indo. Daqui a pouco já está quase morando junto. Né? Mas eu não quero união estável. Eu quero que continue sendo namoro. Porque eu já tenho os meus bens. Eu já tenho o meu apartamento. E se ela não faz, ou ele não faz o contrato, e está nessa situação de um dorme aqui, outro dorme lá, e terminou o namoro, um dos dois pode requerer alguma coisa e... Com certeza, aquele que se sentiu mais prejudicado vai buscar os seus direitos, uma ação de reconhecimento e de solução de união estável com partilha de bens, né?
um casal, por exemplo, está namorando. Ela vai morar no apartamento dele. O apartamento já é dele. Uhum. Normalmente, essa moça fica morando 1, 2 anos lá, vamos colocar assim, e aí ela já se sente no direito daquele apartamento ser dela. Não é. O apartamento não é dela, não vai ser partilhado. O que vai acontecer nesse caso? Se o apartamento é financiado e ela está contribuindo no pagamento dessas prestações durante esse período que eles estão juntos, ela tem direito a 50% dessas parcelas pagas, mas não do imóvel. Então, por isso que é bom fazer esse contrato de namoro, para que não constitua essa união estável e não haja essa possibilidade de partilha. Então, contrato de namoro eu acho bem válido. Interessante, Muito né? interessante. Até vi sobre isso, justamente por essa notícia, e aí uma pessoa que eu sigo, e ele comentando, ele falando que ele era contra, porque tem que haver confiança, porque se não tem confiança, né? Eu pensei, confiança, meu filho, vai nessa aí que você vai ver. Mas você sabe o que acontece? Existe a confiança, mas existe a mágoa pelo fim do relacionamento. Tem isso. Porque né? o fim do relacionamento, às vezes a pessoa busca tanto a justiça para entender que ela tinha mais direito do que realmente ela tem, pela mágoa, porque ela está frustrada, porque ela achou que seria para sempre, ela achou que aquele relacionamento ia para frente. O casamento, a gente já casa achando que seria para sempre. Verdade. E aí, quando há esse rompimento, a primeira coisa é a frustração. Ela se sente incapaz, eu não consigo levar um casamento, ele se sente incapaz, e aí vem a mágoa. E a mágoa aflora todo tipo de direito que não existe. Verdade. Então, eu acho, assim, muito válido fazer um contrato de namoro, apesar de eu achar que ele é um pouco... Vamos colocar que ele é fraco, quando começa a ter esse vínculo de união. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?